Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Se você puder, cubra a tua cabeça mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, e esse momento é um momento muito especial para nós. Então, se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos reverentemente e pedir ao Senhor que fale ao teu coração nessa noite. Talvez você está aqui me ouvindo agora, mas você não está com a sua mente nesse lugar. Você está apenas nesse lugar. Esse é o momento de você dizer: eu vim para ouvir a palavra de Deus, eu vim para cultuar o Senhor. Então, curva a tua cabeça, faça a tua oração aí mesmo, assentado, como você está. Pai Celestial, nós queremos mais uma vez te dar graças por essa noite tão linda, por esse tempo tão abençoado, por este momento de celebração tão marcante. Nós estamos em festa, Senhor, nesta noite, porque Jesus continua salvando vidas, porque ainda hoje vidas estão sendo tocadas pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, estão aceitando o teu chamado, o teu convite para fazerem parte da tua família. Obrigado pela vida desses que foram batizados nessa noite. Nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor que nesse momento fale ao nosso coração através da tua santa palavra. Nós te pedimos ao Senhor humildemente que nos abençoe nessa noite, que a tua palavra, Senhor, seja realmente uma palavra encorajadora para nós. Que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos, alimentados pela tua palavra. Que a tua palavra nessa noite convença. Que a tua palavra nessa noite gere cura. Que a tua palavra nessa noite gere transformação. Que, ó Deus amado, o Senhor possa ter liberdade, por meio do teu Espírito Santo, para agir em nós, através de nós. Fala conosco, oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bênção de Deus. Queridos, o tema da nossa reflexão nessa noite é cristianismo, um estilo de vida. Essa é a proposta para essa noite, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. O texto que nós acabamos de ler, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, traz realmente este princípio. Paulo está dando o seu testemunho pessoal aqui, falando da sua nova vida em Cristo, que agora ele vive de uma nova forma, de uma nova maneira. Ele não vivia da forma como ele está declarando viver agora. A sua vida não foi sempre assim. Então, ele está declarando isso e nós vamos pensar juntos um pouquinho mais sobre o que significa ou o que de fato é este estilo de vida que nós adquirimos quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja da Galácia, amados, ela estava sofrendo um grande ataque dos falsos mestres da lei. Eles estavam deturpando o ensino que Paulo havia dado àquela igreja sobre o Evangelho de Cristo. Estes falsos mestres estavam ensinando a salvação pelas obras e declarando que mesmo sendo o cristianismo verdadeiro, os cristãos deviam ser circuncidados, assim como os judeus o eram, e ainda praticar todas as obras da lei. Esses falsos mestres eram os judaizantes. Eles queriam que aqueles cristãos que eram não judeus, ao se converterem, além de receber a Cristo, também se tornassem prosélitos do judaísmo. Ou seja, eles estavam dizendo que só Jesus não bastava, só Jesus não era suficiente. E Paulo, então, quando fica sabendo disso, ele sai em defesa do Evangelho, para que aquela igreja não se perdesse no meio desse ensino falso, no meio desse tipo de confusão que estava sendo colocada para aquela igreja. Então, em virtude desses ataques, Paulo sai em defesa do Evangelho, reafirmando que nós somos justificados, ou não somos justificados pela lei ou pelas obras, mas somente pela fé
em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Nós não somos justificados pela lei ou pelas obras, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Quando aceitamos o seu sacrifício lá na cruz do Calvário como o único meio de salvação. Amém? No capítulo 2, verso 16 de Gálatas, se você quiser anotar aí, para você verificar depois, Paulo diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É interessante que no capítulo 1, Paulo vai falar um pouquinho da sua história antes de conhecer a Cristo. Como é que ele vivia, como era o seu proceder antes de ter tido um encontro com Jesus. Capítulo 1, versos de 6 a 9 de Gálatas diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Aí ele diz assim: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo: olha, o evangelho que eu anunciei a vocês transformou a minha vida. E esse é o evangelho verdadeiro. Não existe outro caminho. Só esse evangelho é o evangelho verdadeiro. Mas, amados, a realidade é que, infelizmente, ainda hoje, nos nossos dias, existem tantos falsos mestres e falsos cultos, ensinando a salvação pelas obras, impondo o legalismo da lei através de ritos religiosos, que distanciam as pessoas da simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Tem tanta gente nos nossos dias querendo fazer alguma coisa para ser salvo. Você percebe isso? Pessoas que acham que precisam fazer algo a mais, que só Jesus Cristo não é suficiente, que só Jesus Cristo não basta. Ele precisa de alguma forma completar isso. Mas a Bíblia nos diz que somente uma coisa é necessária. Atos capítulo 16, verso 31. Paulo declara àquele carcereiro de Filipos, quando ele pergunta para o Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz assim para ele: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Amém? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E se você for continuar lendo esse texto, a promessa se estende. Paulo diz para ele: você será salvo e toda a sua casa. Amém, queridos? Então, se você entregou a sua vida a Jesus, saiba, Jesus é todo o suficiente para salvá-lo. Você não precisa de mais nada e de mais ninguém. Amém, queridos? É a graça de Deus, é o amor de Deus, é o perdão de Deus. Então, quando você crê no sacrifício de Jesus, há para você esta promessa da parte de Deus, que você será salvo e também a sua casa será salva. Amados, Paulo, como eu disse, declara que a sua vida já não era mais a mesma. Olha o que ele diz aí nesse versículo: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está declarando: fui crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo, ou seja, eu não vivia desta forma. Olha como Paulo vivia. Gálatas capítulo 1, versos 13 a 14, ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo está dizendo: a vida que eu tinha, ela era baseada na lei, ela era baseada numa religião, ela era baseada em usos e costumes. Ou seja, não era
mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo se declara aqui um perseguidor da igreja, e nós sabemos que a história em Atos revela isso. Paulo perseguia a igreja, porque ele entendia que o cristianismo era uma ameaça àquilo que ele acreditava, era uma ameaça à sua religião. Então ele sai perseguindo os cristãos, e é numa dessas perseguições que ele tem um encontro com Jesus. E é interessante, queridos, que depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Amém? Quantos foram transformados aqui? Aleluia! Você também não vivia da maneira que você está vivendo hoje. Talvez você era mais um desses na multidão, que pensava que tinha que fazer algo para agradar a Deus. Como o pastor Inhalze disse aqui no momento da oferta, tem algumas pessoas que querem até fazer um bilu-bilu em Deus para ver se agrada o coração dele. O nosso Deus não é assim, amados. Ele nos ama. E nos ama de graça. Você já amou alguém de graça? A pessoa não fez nada para que você amasse. Você simpatiza, acaba amando, acaba gostando, acaba se identificando. Não é interessante isso? Deus é assim. Ele nos ama. Ele nos amou em Cristo Jesus, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama. Então Paulo teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos ensina que a vida cristã, ela está acima, queridos, de credos, está acima de discursos eloquentes, de convicções humanas ou aparência de espiritualidade. A vida cristã inclui conduta e caráter. A vida cristã requer mudança de vida, amém? Quando eu me encontro com Jesus Cristo, eu jamais serei o mesmo, amém, amados? Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida passa a ser uma nova vida. O meu passado ficou para trás e tudo começa a se fazer novo, amém, queridos? Então não se importe com o seu passado, uma vez que você já está em Cristo. Que o seu passado seja apenas uma referência daquela pessoa que um dia você foi, e você possa dizer: eu jamais voltarei a ser daquela forma, porque eu me encontrei com o meu Salvador. E agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, amados? Ou seja, a prática tem que ter coerência com o discurso, com aquilo que cremos, e nossas crenças têm que ser respaldadas por um comportamento cristão. Ou seja, o meu discurso tem que ser aliado à minha prática. Eu não posso falar algo e não viver isso. Ou pelo menos estar disposto a viver, amém? Porque nós estamos num processo. Nós fomos alcançados por Cristo e agora estamos num processo de santificação, amém? Esses que se batizaram hoje, acabaram de nascer, são bebês em Cristo. E tem agora uma caminhada com Jesus, aleluia? Amém? Alguns já estão mais adiantados na caminhada, mas todos nós estamos vivendo a nossa jornada neste mundo e o Senhor tem nos aperfeiçoado. Pastor Rick Warren diz assim: o cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento com Deus, é um estilo de vida, amém? O cristianismo tem que ser para mim e para você, agora que nós fizemos esta opção de vida, o nosso estilo de vida. O que isso significa? Significa que agora eu vou viver Cristo todos os dias da minha vida. Queria contar para vocês um breve testemunho de um evangelista americano. O nome dele é Todd White. Se você depois quiser pesquisar na internet, no YouTube você vai ver vários momentos Deus usando a vida deste homem. E ele tem um testemunho muito forte, porque era uma pessoa que tinha um comportamento muito complicado, e Jesus entra na história do Todd White e começa a transformar a vida dele, amém, amados? Como ele tem feito na minha vida e na sua vida. E é interessante que esse jovem, ele recebe da parte do Senhor o dom de cura, e ele tomou a decisão então de fazer do cristianismo o seu estilo de vida. Então ele compartilha Jesus o tempo todo,
ele anda com Cristo o tempo todo. E aonde ele está, fazendo o que quer que seja, se ele tiver a oportunidade, ele vai anunciar Jesus para as pessoas que estão próximas a ele. E ele conta que, numa das suas viagens, ele entrou no avião, sentou-se e, de repente, entrou no avião uma pessoa e todo mundo começou a olhar para ele, porque era uma pessoa muito notória, muito importante, um homem muito rico. Mas o Todd não o conhecia, era um hindu. E quando ele menos espera, aquele rapaz se aproxima dele e ele chega para ele e fala assim: puxa, eu vi que você é muito importante, todo mundo te conhece, eu também quero te conhecer. E ele disse que esse empresário falou para ele assim: não, eu sou apenas um homem de negócios. E ele então disse para esse empresário: ah, eu também sou um homem de negócios. Ah, é? Que legal, você também é um homem de negócios? Aí ele disse assim para ele: é, eu cuido dos negócios do meu pai. E o cara falou assim: como assim? Quem é o seu pai? Aí disse para ele assim: o meu pai é Deus. Falou: ah, eu não creio muito nisso, a gente não crê da mesma forma. Falou: não tem problema se você crê ou não, eu creio. E eu cuido dos negócios do meu pai. E aí, na conversa que ele teve com esse empresário, ele disse assim para ele: você tem um problema no coração. E o empresário disse: não tenho não. Falou: tem, não é espiritual que eu estou falando, você tem um problema físico no seu coração. Você gostaria que eu orasse por você? Ele disse: não precisa orar não. Aí de repente vem a comissária de bordo. E aí Deus dá para o Todd uma revelação de que ela tem um problema no pescoço, uma dor intensa. E ela já tinha tentado resolver aquilo de diversas formas e não havia encontrado cura. E aí ele disse para ela assim: você tem um problema no pescoço, não tem? Ela falou: sim, tenho. Posso orar por você? E aquela moça já começou a ficar em pranto, estendeu a mão. Ele orou por ela, e quando ele terminou de orar por ela, a expressão dela foi: nossa, o que aconteceu? Não sinto mais nada, eu fui curado. E começou a se alegrar. Aquele empresário do lado falou assim: puxa, esse seu pai aí é interessante. Começou a ficar curioso. E aí o Todd conta o seu testemunho de vida para aquele homem, o que Deus havia feito na vida dele. E aquilo impactou o coração daquele empresário. Quando eles foram descer do avião, o Todd já estava saindo, e o empresário disse para ele: ei, você não vai orar por mim? Não posso orar. É, pelo meu coração, lembra? E aí então ele colocou a mão no coração daquele homem e começou a orar. E ele disse que aquele homem começou a sentir um fogo dentro dele, começou a queimar o seu coração. E aí de repente ele falou: o que está acontecendo? O que é isso? E ele falou para ele assim: é o Espírito Santo, ele está te curando, é Deus. E para resumir para você, através dessa provocação, desse estilo de vida que o Todd adotou para ele, de falar de Jesus para todos que estão próximos a ele, aquele empresário foi salvo, toda a sua casa foi salva, os seus funcionários foram salvos. Esse empresário tinha um filho com 2 problemas de saúde seríssimos: esquizofrenia e bipolaridade. O empresário chamou o Todd para ir até a casa dele e disse: você precisa orar pelo meu filho. E ele foi até a casa dele depois do culto no final de semana e orou por aquele jovem. Só que antes de orar pela cura, ele falou assim para o empresário: dá licença um minuto. Ah, você não vai orar pelo meu filho agora não, primeiro eu vou falar do evangelho para ele. Falou de Jesus, aquele jovem aceitou Jesus, ele orou e ele foi curado. Amados, esse é o estilo de vida que Jesus tem para mim e tem para você, amém? É essa vida que o Senhor tem para nós, uma nova vida, uma vida onde você de fato vai poder dizer com todas as letras: eu sou um cristão, eu tenho um pai, eu cuido dos negócios do meu pai. Isso é extraordinário, queridos, isso é tremendo. Amados, a partir desse entendimento, nós podemos compreender que esse novo estilo de vida, preste bem atenção, esse novo estilo de vida é muito mais que uma mudança de pensamento e comportamento. Na verdade, é você ser um
com Jesus. Olha o que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ser um com Jesus, desenvolvendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O que Jesus espera, amados, de mim e de você, é que nós sejamos seus amigos, amém? João capítulo 15, verso 15, Jesus diz aos seus discípulos: agora eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que o meu Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vocês. Relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, amém? Nós precisamos desenvolver isso. E aí eu queria perguntar para você, ou talvez você possa estar se perguntando, como esse estilo de vida funciona na prática, no meu dia a dia? Como é que eu posso viver isso de uma maneira tão simples, como o testemunho que eu acabei de contar para vocês? Primeira coisa, tudo começa na cruz. Você gravou isso? Tudo começa na cruz. Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Ele estava dizendo aos Gálatas, aquele Paulo do passado, o perseguidor da igreja, o implacável, o legalista, este homem que era determinado em perseguir a igreja de Deus e que consentiu na morte de muitos cristãos, ele morreu. Ele foi crucificado com Cristo. Agora vive um novo homem. Ou seja, amados, a cruz de Cristo é a mensagem da libertação do jugo de escravidão do pecado. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, amém? Você pode dizer não ao pecado, ele não te domina mais. Aquilo que te dominava não te domina mais, porque agora você pertence a Jesus, Ele é o teu Senhor. É Ele quem te guia, é Ele quem te dirige. E mais, nos liberta daquela natureza pecaminosa. Sabe aquelas coisas que você não conseguia se ver livre? Agora em Cristo você é livre. Por quê? Porque Jesus tem transformado a sua vida. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode dizer para o seu irmão: você é livre. Livre. Se tem alguma coisa ainda te escravizando, saiba que Jesus pode te libertar hoje. Se você confessar a Ele, declarar a Ele: Jesus, eu não quero mais viver assim, eu quero ser dominado por Cristo. O Senhor é quem domina a minha vida. O vício não me domina mais. Os maus hábitos não me dominam mais. Esse temperamento miserável não me domina mais. Quem me domina é Cristo Jesus. Mas eu queria te perguntar: nos libertou para quê? Por que será que Cristo nos libertou? Amados, nos libertou para vivermos uma nova vida vitoriosa, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, amém? Você agora é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 3, a partir do verso 3, nós temos uma narrativa, eu quero ler para você, porque é muito interessante. Diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, queridos? Esse paralítico, ele ficava na porta do templo. Ele não entrava ao templo, porque ele não podia entrar no templo. Ele era considerado maldito. Dentro da visão cultural da época, dentro
da religião da época, o paralítico não era considerado uma pessoa abençoada, pelo contrário. Então ele não tinha possibilidade de entrar, ele ficava na porta esmolando. Mas chegam 2 homens de Deus para cultuar. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus nós temos aqui nessa noite? Cheios do Espírito Santo. Tem muita gente aí, querido, precisando de uma palavra de encorajamento, precisando de uma palavra de salvação, precisando de alguém que lhe estenda a mão e diga assim: olha para mim. E talvez ele nem espera o que vai acontecer, como esse paralítico não esperava. E ele foi surpreendido. Achou que ia ganhar uns trocados, mas ganhou a vida eterna. Este homem, que antes ficava à parte, estigmatizado, sem oportunidade, sem esperança de vida, sem esperança de uma transformação, agora 2 homens de Deus o encontram pelo caminho e dizem para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, Jesus tem uma nova vida para você. Esse é o Evangelho que eu e você precisamos carregar conosco, olhar para as pessoas e falar para eles: há esperança para você. Não importa qual seja a vida que você tem vivido até aqui, não importa o seu passado, não importa a sua condição nesse momento, Jesus tem uma nova vida para você. Simples, simples. A gente é que acaba complicando um pouco. Que você possa, em nome de Jesus, ter entendido isso. O Senhor quer que você seja, queridos, esses agentes de milagres, esses cristãos que fizeram uma opção de vida. Eu vou viver como Cristo viveu, eu vou pensar como Cristo pensa, eu vou agir como Cristo age. Eu vou ser uma bênção para a minha cidade, eu vou ser uma bênção para a minha família, eu vou ser uma bênção lá no meu trabalho, eu vou ser uma bênção na universidade, eu vou ser uma bênção por onde eu andar. Como o pastor Lécio ministrou 2 semanas atrás, vou ser luz, amém? Vou ser luz aonde há trevas. Queridos, nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho não é vivido aqui num culto de domingo à noite, nesse tempo tão curto que nós ficamos aqui. É fora daqui, amém? É fora daqui. Deus quer usar a sua vida. O que está te impedindo de ser usado por Deus? Ou de viver a vida que o Senhor já tem preparado para você? Pensa nisso. Uma outra coisa muito importante que nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo, se nós de fato queremos viver esse novo estilo de vida, é a rendição total. Eu preciso me render totalmente ao Senhor. Ou seja, queridos, esse estilo de vida só é possível quando eu me rendo totalmente a Cristo. Olha o que Paulo disse: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu renunciei à minha própria vida. Eu não estava feliz com a minha vida, mas eu me encontrei com o Salvador, e agora a minha vida pertence a Ele. Eu sou totalmente dele. Ele é o meu Senhor. Ele está no comando. Ele está assentado no trono. É Ele quem diz como é que eu tenho que viver. É Ele quem diz como é que eu tenho que proceder. Ou seja, amados, é Jesus 100% no comando das nossas vidas. É por isso que é cristianismo. Não é humanismo. É cristianismo. Ou seja, Cristo vivendo em mim. A esperança da glória. Amém? Cristo é o Senhor da sua vida? Amém? Você tem declarado isso todos os dias? Jesus, Tu és o meu Senhor, não só o meu Salvador, o meu Senhor. Me dirige, me conduz, me leva, me usa. Amém? Eu não coloco nada no lugar de Jesus.
Eu não sirvo a nenhum outro que não seja Jesus. Jesus é tudo para mim. É o mais importante na minha vida, é Jesus. E ainda nesse sentido, quando Paulo diz, Cristo vive em mim, ele está declarando que ele desfruta de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Essa é a proposta do cristianismo. Esse é o desejo de Cristo, que você mantenha um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, não somente aos domingos, não somente lá na célula, mas todos os dias da sua vida, amém, amados? Olha o que 2 Coríntios 2,14 diz, mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, amém, queridos? Você exala o bom perfume de Cristo. Quando as pessoas se aproximarem de você, elas têm que sentir o perfume de Jesus na sua vida. Ou seja, você transpira Cristo, amém? No seu olhar, na maneira como você olha as pessoas, elas veem que é um olhar de amor, de compaixão, é um olhar que tem um interesse genuíno, não é um olhar malicioso, não é um relacionamento por interesse, não, é porque você ama como Cristo ama, amém? Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como? A si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Se o evangelho de Jesus não te leva a se preocupar com o outro, mais do que você se preocupa com você mesmo, alguma coisa está errada. Nós vivemos para servir o outro, amém? Somos servos de Cristo, só isso, aleluia. Então, amados, você precisa ter esta compreensão de espalhar por todos os lugares, por onde você anda, por onde você for, o bom perfume de Jesus. Não é assim que acontece quando nós nos perfumamos? Aliás, nessa noite está cheio de gente bonita aqui, perfumada, né? Olha que legal. Tudo crente, olha que benção. Cadê o sorriso dos crentes? Deixa eu ver. Olha aí que benção. Tudo gente perfumada, chique, se aprontou para vir para este momento tão lindo, tão maravilhoso. E aí pode ter certeza que se a pessoa comprar um perfume novo, o que ele faz? Guarda na gaveta? É assim? Passa o perfume e dá meio que um desfile, né? Para ver se alguém nota o... Principalmente quem? Me ajuda aí. Os homens. A Maíra falou que compra o perfume e passa para ver se o Dani nota, né? Ai, Maíra, é isso mesmo, né? Nós exalamos o perfume. Eu não preciso fazer força. Amém? É assim também com Jesus. Quando você tem Jesus e vive Jesus, você não precisa fazer força. As pessoas vão perceber que você é um servo de Jesus. Amém? Amém? Esse testemunho, ele é vivo e verdadeiro. Terceira coisa, queridos, que nós podemos aprender aqui sobre esse novo estilo de vida, ou estilo de vida cristão, é que agora nós vivemos pela fé. Nós não vivemos mais apoiado em filosofias humanas. Nós não vivemos mais apoiado em rituais. Nós não vivemos mais pelas circunstâncias do momento, a situação política ou econômica do nosso país. Nós vivemos pela fé. O apóstolo diz isso: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo Jesus, naquele que me amou e por mim se entregou. Aleluia, querido. Viva pela fé, amado. Creia, o Senhor é contigo, amém? Ele vai trazer tudo que você necessita, vai trazer livramento para a sua vida. Sabe aquela situação difícil que você possa estar passando? Creia, Jesus vai intervir, vai fazer algo.
vai transformar essa situação em nome de Jesus. Precisamos viver pela fé, no nome de Jesus, amém? Ele fala, a vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo-a pela fé. Viver pela fé, queridos, talvez esse seja o maior desafio para todo cristão, para mim e para você, eu me incluo nesse pacote. Mas nós precisamos agir como Abraão agiu. Abraão foi o pai da fé, ele creu em Deus, e a Bíblia diz que aquilo lhe foi creditado como justiça. Ele creu que Deus seria capaz até mesmo de ressuscitar o seu filho, quando pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Crer em Deus faz toda a diferença. Crer em Jesus, viva pela fé, amém? Vamos ficar de pé, gostaria de concluir com vocês. Viver o cristianismo como estilo de vida, amado, só é possível a partir da cruz de Cristo. Você não conseguirá viver pelo seu esforço. Você não conseguirá viver o verdadeiro cristianismo tão somente tentando mudar seus hábitos por conta própria. Você precisa de Jesus. Você precisa render-se a Cristo. Você precisa se entregar a Ele totalmente. E ainda crer que o sacrifício de Jesus é perfeito, que Ele te ama e que Ele se entregou por você, para dar a você uma nova vida, uma nova esperança. Amém, queridos?